Iniciamos o ano e com ele também, já nesse dia 6 de janeiro, a celebração do Dia de Reis. Para a gente entender mais sobre esse significado, a origem, a história, eu converso hoje com o Padre Lucas, que vai trazer essas informações sobre essa data que também é muito importante, né, para a Igreja Católica e para demais. Padre Lucas, como é que a gente pode entender então o significado desta data? Primeiramente uma saudação, né, Andressa, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação do Grupo Bom Dia. A celebração dos Reis Magos, ela tem o seu fundamento no próprio Evangelho, né? Se nós virmos lá no capítulo 2 de São Mateus, vai dizer que alguns magos do Oriente chegaram para prestar suas homenagens a Jesus, né? O texto bíblico, ele não fala de um número dos Reis Magos, não é? Não menciona nomes, enfim, nada. Só diz que eles vieram do Oriente porque tinham visto a estrela, e essa estrela seria então uma manifestação que teria nascido o rei dos judeus. Primeiramente se dirigiram a Herodes. Herodes ficou amedrontado com o nascimento de um rei dos judeus, né? Tanto é que pediu que os magos voltassem a ele, porque ele tinha a intenção de descobrir o lugar de Jesus para matar Jesus, né? Matar Jesus. Os magos, sabendo disso, não voltaram para Herodes, mas seguiram o seu caminho de volta. Então, a fundamentação principal está justamente no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2. Nós temos essa celebração do Dia dos Reis Magos, não é como é costume falar, mas o texto fala de magos do Oriente, que seriam mais na linha assim, de sábios, estudiosos, astrônomos, enfim, conhecedores da astronomia, da astrologia, e que esperavam essa manifestação, não é? As profecias da manifestação do rei de Israel. E claro, não é? Nós temos o dia 6, que é o dia tradicionalmente que se celebra, não é? O dia de Reis Magos é o dia 6, porém na Igreja Católica aqui do Brasil nós celebramos o domingo seguinte, não é? A celebração do dia de Reis Magos é no domingo seguinte e nós damos o nome de Epifania, né? A solenidade da Epifania de Jesus. Por que Epifania? Epifania é uma palavra grega que significa manifestação, revelação. Então, Jesus tendo nascido, não é, em Belém, acontece a sua manifestação a todos os povos neste dia, representados por esses magos que vêm de nações estrangeiras fora de Israel. Então é justamente o momento de celebrarmos Jesus como a luz do mundo, simbolizada na estrela, e como o Senhor, o Rei de todos os povos. Padre Lucas, a gente também tem algumas curiosidades com essa data, né? O pessoal ele sempre diz que, como a gente tem aí a decoração natalina, né, que a partir dessa data, né, que se celebra o Dia de Reis, podem ser retiradas essas decorações. Como é que a gente pode entender também essa cultura que é colocada? É a tradição, não é? Tudo na base da tradição mesmo. Claro, hoje, como eu falei, é o dia hoje que se celebra, mas na Igreja Católica do Brasil é no domingo. Então nós sempre orientamos na igreja, nós temos ainda aqui, não é, o presépio nosso, no santuário tem o pinheiro de Natal, tudo, nós vamos tirar depois do domingo. Né? Nós celebramos o encerramento desse tempo do Natal no domingo e aí sim nós tiramos as decorações. Não é? Pelo menos nós aqui no santuário já estamos nos preparando para a segunda-feira então recolher as decorações natalinas. É interessante também que nós falamos isso no nosso cristianismo ocidental, né? Europa, África, Américas, enfim, ligados à Igreja Católica Apostólica Romana. As igrejas do Oriente, as igrejas ortodoxas, elas celebram hoje o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, porque existe uma diferença de calendário, de 14 dias. Eles seguem o calendário juliano, enquanto nós seguimos o calendário gregoriano. Então hoje eles celebram o Natal, o nascimento de Jesus. E por isso também é uma grande festa para todos os cristãos orientais, né, os cristãos ortodoxos. E é interessante também quando nós olhamos assim para os Reis Magos, a história bíblica, né? Primeiro temos que sempre lembrar que os textos do Evangelho foram escritos muito tempo depois de Jesus, não é? 80, às vezes até 100 anos depois do evento de Jesus Cristo, da sua morte e sua ressurreição. E por isso os textos não têm tanto um interesse histórico, de narrar uma história, né? Uma biografia, mas sim manifestar a fé dos cristãos.
Lógico que nós não dizemos então que os reis não aconteceram, não viajaram, enfim, não é isso. Mas a preocupação primeira não é histórica, é uma preocupação teológica. Nós olhamos para esses sábios do Oriente, né, que a tradição foi colocando que eram 3, cujos nomes a tradição também diz que eram Gaspar, Baltazar e Melquior, e eles se aproximaram trazendo os seus presentes, ouro, incenso e mirra, como nós temos aqui também, né, os 3 com os seus presentes. Então, primeiramente, no texto bíblico se destaca, como eu já dizia, a estrela, que nos recorda que Cristo é luz para guiar todas as nações, a própria procedência estrangeira dos magos, que Cristo é rei não somente para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, e os presentes dos magos, que recordam a missão de Jesus. O ouro, que significa a sua realeza, o incenso, que significa a sua divindade, e a mirra, que já simboliza a sua morte, a sua entrega para a nossa salvação. Então aqui se condensa como se fosse um pequeno evangelho, não é? Nessa aparição, nesta viagem, na epifania de Jesus, na sua manifestação aos povos, na pessoa destes sábios magos do Oriente. E são várias as tradições, não é? Seja os lugares que fazem a folia de reis. Aqui, pelo menos, nós temos mais a questão da celebração mesmo, não é? É o dia que a própria igreja anuncia as celebrações que vão acontecer durante todo o ano, a data da Páscoa e outras celebrações. Então, é um dia bastante importante liturgicamente, porque vai fechar o período do Natal, não é? Então, acabamos o Natal, na segunda-feira celebramos o batismo de Jesus e o início do tempo comum na liturgia. Isso aí, Padre Lucas, essas e outras celebrações, né, datas que a gente celebra são também uma forma de chamar, né, os cristãos para que venham e sempre se façam presente também para refletir e também agradecer. Nós queremos muito agradecer, Padre Lucas, a sua disponibilidade em conversar com a gente na TV Bom Dia. É sempre uma grande alegria poder compartilhar, né, através dos vários meios de comunicação. A TV Bom Dia sempre se coloca à disposição também aqui da igreja, do santuário, do seminário. Que é bom nós podermos também, nas celebrações da nossa fé, aprofundar o nosso compromisso cristão, o nosso compromisso de fé. Nós olhamos para Jesus como cristãos, o único Deus verdadeiro, Deus que vem ao nosso encontro, Deus que se faz um de nós e quer caminhar conosco, né? Sempre recordando que o Senhor assumiu a nossa humanidade para nos salvar através da nossa humanidade, né? Não é um ato tirano de Deus, né, que vem de cima para baixo, uma ordem de Deus, mas é a sua presença, a sua vida entre nós que nos salva. Então, contemplando Jesus na manjedoura, com seus pais, com os pastores e também com os reis magos, nós fazemos nossa profissão de fé e queremos, claro, sempre aumentar o nosso compromisso. Obrigado, né, pela presença de vocês aqui, que todos tenhamos uma ótima celebração nesse final de semana.